Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Movimento Adventista. Nós estamos aqui hoje, eu e a irmã Mona Lisa, para estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina, a lição de número 23, Abençoados pela Obediência aos Mandamentos. Eu convido você para acompanhar este importante estudo conosco. O verso áureo diz assim, a irmã Mona Lisa vai ler para nós. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2:21. Isso, nós temos então a fonte de todo o nosso exemplo, que é Jesus Cristo, que padeceu por nós e nos deixou, a sua vida de exemplo para que nós possamos seguir as suas pisadas, seguir o seu caminho. A primeira pergunta diz: sob qual princípio os discípulos se mantiveram destemidamente ao serem proibidos de falarem de Jesus? Em 1529, que importantes decisões para o mundo estavam em jogo? E qual a resposta dos reformadores perante o decreto do imperador? Vamos para a leitura então da Bíblia, Atos 5, 27 a 32. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Isso. A nota, então, diz assim: o princípio pelo qual os discípulos se mantiveram tão destemidamente quando, em resposta à ordem de não falarem mais ao nome de Jesus, declararam: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós que a Deus. Atos 4:19. É o mesmo que os adeptos do Evangelho se esforçaram por manter nos dias da Reforma. Quando, em 1529, os príncipes alemães se reuniram na Dieta de Spira, foi-lhes apresentado o decreto do imperador, restringindo a liberdade religiosa e proibindo toda posterior disseminação das doutrinas reformadas. Dir-se-ia que a presença do mundo estava prestes a ser esmagada. Aceitariam os príncipes o decreto? Devia a luz do Evangelho ser vedada às multidões ainda em trevas? Achavam-se em jogo decisões importantes para o mundo. Os que haviam aceito a fé reformada reuniram-se, sendo sua unânime decisão: rejeitemos este decreto. Em questões de consciência, a maioria não inclui. Aqui nós podemos ver então, respondendo a primeira parte da pergunta, sob qual princípio os discípulos se mantiveram destemidamente ao serem proibidos de falar de Jesus, este princípio no qual eles falam: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Então, será que seria correto, irmã Mona Lisa, eles ouvirem mais o que eles tinham para falar do que o que Deus tinha para falar? O certo seria Deus, Importa obedecer a Deus do que aos homens. Exatamente. Então, em 1529, tinha então essas importantes decisões estavam em jogo ali. Foi na época da Reforma Protestante, na época de Martinho Lutero.
E nessa dieta, então, de Spira estava para sair esse decreto, para ter essa restrição da liberdade religiosa. Não é de hoje que Satanás vem tentando cada vez mais, né, restringir esse direito. Mas a gente sabe que não foi realizado dessa forma, né? Ali, quando foi apresentado isso, a resposta dos reformadores então foi: rejeitemos este decreto, né? E eles falam ainda em questões de consciência, a maioria não influi, não tinha direito de estar coagindo então a consciência deles. Passamos então para a segunda pergunta: de que forma devemos manter este princípio em nossos dias? O que nos é confiado hoje? O que devemos ensinar quanto à obediência às autoridades do governo humano? Então, 1 Pedro 2,17 é um verso bem curtinho, diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. A irmã Mona Lisa então vai ler a nota, né, para nós. Este princípio temos de manter firmemente em nossos dias. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa, desfraldada pelos fundadores da Igreja Evangélica e pelas testemunhas de Deus durante os séculos discorridos desde então, foi neste último conflito confiada às nossas mãos. A responsabilidade deste grande dom repousa com aqueles a quem Deus abençoou com os acontecimentos de sua palavra. Temos de receber essa palavra como autoridade suprema. Cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar a obediência é ao mesmo como um dever sagrado dentro de sua legítima esfera. Mas quando suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus, de preferência aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Um assim diz o Senhor não deve ser posto à margem por um assim diz a Igreja, ou um assim diz o Estado. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de autoridades terrestres. Isso. Então, nós devemos manter este princípio em nossos dias de que maneira? Firmemente, né? Está dizendo aqui. E o que nos é então confiado hoje, né? Essa responsabilidade então, né? De levantar essa bandeira então, né? A favor da liberdade religiosa, né? A favor da liberdade o livre-arbítrio, né? Que Deus então concedeu ao homem. Então, quanto à questão da obediência às autoridades do governo humano, nós devemos sim respeitá-las, né? Obedecer, desde que elas não entrem em conflito com as leis estabelecidas por Deus. Aqui já deixou a recomendação que a irmã Mona Lisa leu, que nós não devemos colocar em jogo aí, assim diz a Igreja, assim diz o Estado. É interessante esse assim diz a Igreja, porque mesmo a Igreja falar algo que não está com respaldo bíblico, não está respaldado na palavra de Deus, ela não tem valor, né? Nós não devemos seguir quando não se tem o assim diz o Senhor. Terceira pergunta, então: que cuidado devemos ter em relação às autoridades constituídas, do que muitos ficarão admirados? Aqui a nota nos diz assim: não se nos exige que desafiemos as autoridades. Nossas palavras, quer faladas, quer escritas, devem ser cuidadosamente consideradas, para que não sejamos tidos na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. Não devemos dizer nem fazer coisa alguma que nos venha desnecessariamente impedir o caminho. Temos de avançar em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Se somos proibidos pelos homens de fazer essa obra, podemos então dizer como apóstolos: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Tempo virá em que as expressões descuidadas de caráter denunciante, displicentes, proferidas ou escritas por nossos irmãos serão usadas por nossos inimigos para nos condenarem. Não serão usadas simplesmente para condenar os que proferiram, mas atribuídas a toda a comunidade adventista. Nossos acusadores dirão que em tal e tal dia um de nossos homens responsáveis falou assim e assim contra a administração das leis do governo. Muitos ficarão admirados ao ver quantas coisas foram conservadas e lembradas, as quais servirão de prova para os argumentos dos adversários. Muitos se surpreenderão de como foi atribuído às suas palavras um significado diferente do que era sua intenção. Então, que cuidado, né, irmã, nós devemos ter em relação às autoridades constituídas, né? No nosso falar, nas nossas escritas, né? Tem que ter todo um cuidado aí, pra gente não proferir nada, né? Contra a autoridade, né? Exatamente, desafiar. Né? Ter um desafio, às vezes a troco de nada, né? E do que muitos ficarão admirados, então? É de ver como as coisas foram conservadas, né? E lembradas, né? Vai servir de prova, né? Para argumentos contra os adversários, né? Dos adversários, né? Contra os argumentos do adversário. No tempo da irmã White, existia vídeos, existia gravadores, não existia, né? Aqui eu acredito que já é até uma profecia, vamos dizer, algo que já estava sendo vislumbrado desde aquela época, da facilidade das coisas como que vai ser lembradas, né? Hoje nós somos monitorados, 24 horas nós somos monitorados, né? É difícil às vezes ficar um crime encoberto, muitas vezes, antes ser algo na rua, né? Eles puxam câmera que nem sabia que estava sendo filmado, né? Aquilo, e aí para poder investigar um crime. Então, quantas coisas, quantos dados às vezes são armazenados, vídeos, gravações em público, que às vezes a gente fala, e tudo isso está sendo registrado, né? Hoje ainda essa realidade está mais ainda próxima, né, daquilo que o texto está dizendo aqui. Nós corremos então esse risco, por isso que as palavras, as ações têm que ser muito bem pensadas, para depois o inimigo não tirar proveito tanto contra a pessoa como contra a igreja que ela faz parte, que vai pagar o preço junto, certamente. A quarta pergunta: de que forma sabemos a vontade de Deus? É certo esperar por algum poder sobrenatural para então sair das trevas? A irmã Mona Lisa vai ler para nós o texto bíblico e também depois a nota. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. E a nota que diz: a vida eterna vale tudo o que possuís e sois. E Jesus disse: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Aquele que nada faz esperando ser compelido por algum poder sobrenatural continuará esperando imerso em apatia e trevas. Deus deu sua palavra. Ele fala a vossa alma em linguagem inconfundível. Não basta a palavra de sua boca para mostrar qual é o vosso dever e incentivar-vos a cumpri-lo. Então aqui, pelo que dá a entender, não tem como a gente ficar esperando, né? Algo sobrenatural que vai, né, trazer alguma coisa, né? Deus deu a sua palavra para a gente, tá ali
sempre analisando, estudando, né? E ele fala conosco numa linguagem inconfundível, né? Através da sua palavra. Isso, nós temos que investigar, né? É uma incumbência, as coisas não vai cair de mão beijada, né? Nós vemos hoje, no mundo cristão, muitas vezes, ter um tipo de pensamento em que as pessoas esperam, né, as coisas, tudo tem que ser esperado, Deus vai revelar, Deus vai mostrar, e é claro que tudo está no controle de Deus, isso é inquestionável, mas nós precisamos nos dispor, né, a investigar, a estudar, a saber qual é o caminho, né, indagar, procurar andar nele. O homem é claro que possuído então ali desse poder que vem de Deus, ele vai se sentir cada vez mais na obrigação de fazer aquilo que está nas mãos dele, né? Eclesiastes fala, tudo que vier à tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Então nós devemos estar sempre empenhados em fazer a nossa parte, né, em comunhão com Deus, porque até tanto querer como efetuar depende então de Deus, né, que possamos ter sempre em mente isso. A quinta pergunta: devemos seguir a palavra de Deus baseando-se em nossos sentimentos e emoções? Como que fica essa parte, né? A irmã Mona Lisa pode ler para nós a nota? Os que examinam humilde e devotamente as Escrituras para conhecer e fazer a vontade de Deus não ficarão em dúvidas quanto às suas obrigações para com Ele. Porque, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 7,17. Se querem conhecer o ministério da piedade, vocês devem seguir a singela palavra da verdade, quer haja ou não sentimentos ou emoções. A obediência deve provir de um sentimento de princípios e em todas as circunstâncias deve-se fazer o que é correto. Esse é o caráter escolhido por Deus para a salvação. A gente não deve ficar baseando-se, né? Seguir a palavra, então, baseando-se nos nossos sentimentos. A Bíblia fala que enganoso é o coração, né? Nós não devemos confiar nos nossos próprios sentimentos, isso é loucura, né? Nós necessitamos a cada dia, né, da inspiração do Espírito Santo na nossa vida, e que possamos seguir então a palavra de Deus, provido aqui diz, né, que a gente tem que obedecer, isso deve ser provido de um sentimento de princípios, em todas as circunstâncias deve-se fazer o que é correto, então tem que ser, assim diz o Senhor realmente. A sexta pergunta: do que dependem nossa prosperidade e felicidade? Até mesmo o que os preceitos do Senhor atingem? Sem o exercício do amor, no que se torna de fato nossa profissão de fé? Salmos 19, versos 7 a 8, nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Também Romanos 7, 12. Irmã Mona Lisa, se puder ler para nós. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Isso, vários textos aí então falando da lei de Deus. E nós vamos ver o que isso vai entrar em acordo aqui com a nota, né, para a resposta das perguntas que foram feitas. Aqui diz na nota: o mesmo Jesus que, velado pela coluna de nuvem, guiou a multidão hebreia, é nosso líder. Aquele que deu leis sábias, justas e boas a Israel, tem falado a nós tão verdadeiramente quanto falou a eles. Nossa prosperidade e felicidade dependem de nossa firme obediência à lei de Deus. A sabedoria finita não poderia melhorar um preceito sequer daquela santa lei. Nenhum dos 10 preceitos pode ser quebrado sem a deslealdade ao Deus do céu.
para a nossa própria felicidade, a felicidade de todos que nos cercam. É essencial guardar cada jota e tio da lei. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. No entanto, criaturas finitas apresentarão às pessoas esta lei santa, justa e boa, como um jugo de escravidão, um jugo que não podem carregar. Só o transgressor é que não pode ver a beleza na lei de Deus. O mundo inteiro será julgado por essa lei. Ela atinge até mesmo os intentos e propósitos do coração e exige pureza nos mais secretos pensamentos, desejos e inclinações. Ela requer de nós amor a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se o exercício desse amor, a maior profissão de fé, é mera hipocrisia, Deus requer de todo ser da família humana perfeita obediência à sua lei. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha só, né? A ligação então com os textos bíblicos, falando da importância, né, da lei, e agora também a nota, confirmando também, né, os textos, que a nossa prosperidade e felicidade depende do quê? Da guarda dos mandamentos. Da guarda dos mandamentos. E a gente vai analisar todos esses mandamentos, é tudo para o bem do homem, não é nada capricho de Deus. A gente vê, por exemplo, na questão da guarda do sábado, né? É porque é um dia que Deus faz questão que o homem guarde, imponha. Não, até mesmo fala que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, porque o sábado ele tem uma importância no nosso bem-estar. Se a gente trabalhar que nem máquina, né, vamos dizer, sem parar, a gente vai ficar fatigado, a gente vai ter problema de saúde. Então nós precisamos de um dia de descanso, e não só isso, mas um dia para entreter a comunhão com o Criador, né? Um dia para recarregarmos a nossa bateria espiritual. Claro que todos os dias são importantes, né? Mas Deus separou esse dia porque Ele sabia que o homem, na sua correria, na sua necessidade, ele ia precisar desse dia de repouso, né? E todos os outros que são inquestionáveis, né? Como que é benéfico ao homem obedecer todos os seus mandamentos, os seus preceitos, né? Para a nossa felicidade. Aqui também diz até mesmo que os preceitos do Senhor atingem, né, irmã Mona Lisa? Ele atinge até mesmo os intentos e propósitos do coração. Sim. E exige pureza nos mais secretos pensamentos, desejos e inclinações. Então é muito mais abrangente do que a gente pensa, né? Cristo abriu esse leque quando ele esteve na Terra, né? Ele mostrou a abertura então da lei de uma maneira mais ainda visível, né, ao homem, nessa questão das arestas, né? Por exemplo, quando você não é simplesmente não matar uma pessoa, é não ter ódio, é não fazer mal, é não prejudicar, não matar influência. Então tem vários jeitos de você poder desobedecer então o sexto mandamento, né? Transgredir, assim também o sétimo, assim também o oitavo. A gente viu, né, no decorrer dessas lições maravilhosas que estamos estudando, quando a gente às vezes toma uma vantagem sequer, a gente já está defraudando nosso irmão, a gente já está roubando, né, seja a Deus muitas vezes, seja o próprio tempo da gente muitas vezes também é roubado. Então tudo isso é feita essa abertura para a gente ver o real efeito então dessa lei nas nossas vidas, né? E sem o exercício do amor, o que se torna de fato nossa profissão de fé, né? Uma mera hipocrisia. É isso que se torna. Vamos então à sétima pergunta. O que Jesus veio à Terra representar? O que ele demonstrou através de sua vida? Assim, o que devemos representar? Vou estar lendo aqui o texto de Hebreus e depois a irmã Mona Lisa vai estar lendo a nota também para nós. Hebreus 1, de 1 a 3 diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras
aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Maravilhoso, né? Jesus ajudou o mundo todo a obter um conhecimento inteligente de sua missão e obra divinas. Ele veio para representar o caráter do Pai ao nosso mundo, e ao estudar a vida, as palavras e as obras de Jesus Cristo, seremos auxiliados de todas as maneiras no aprendizado da obediência a Deus. Ao imitar o exemplo que ele nos deixou, seremos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Somos instrumentos humanos vivos para representar perante o mundo o caráter de Jesus Cristo. Ele deu não apenas regras explícitas, mostrando como podemos nos tornar filhos obedientes, mas também nos mostrou, através de sua própria vida e caráter, como fazer as coisas que são corretas e aceitáveis diante de Deus, de modo a não haver desculpa para não fazermos as coisas que são agradáveis à sua vista. Então, olha só que importante, né? O que Jesus veio à Terra representar? O caráter do Pai, né? Isso mesmo. O que ele demonstrou através da sua vida? Deu vários exemplos, né? De obediência, para sermos filhos obedientes, né? Diante de toda a sua vida, né? Ele mostrou como nós deveríamos estar representando, né? Como teria que ser o nosso caráter, né? Isso. Imitando o seu exemplo, né? É assim que nós devemos representar, já respondendo a parte da terceira, a terceira parte da pergunta, né? Nós devemos então representar a Cristo, que foi o nosso verdadeiro exemplo. Ele deixou nos mínimos detalhes esses exemplos, né? Seja por palavras, como a irmã falou, ações, em todas as coisas ele nos deixou então esse exemplo. Oitava pergunta: que belo relato temos do jovem Jesus? Ao falar de seu Pai Celestial, o que ele irradiou através de sua humanidade? Aqui diz: quando Jesus tinha 12 anos, foi com seus pais a Jerusalém para assistir à festa da Páscoa. E ao voltarem, ele se perdeu da multidão. Depois de o procurarem por 3 dias, José e Maria o encontraram no pátio do templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Fazia suas perguntas com uma graça que encantava esses homens instruídos. Era um modelo perfeito para todo jovem. Manifestava sempre deferência e respeito para com os mais idosos. A religião de Cristo nunca levará qualquer criança a ser rude e descortês. Quando José e Maria encontraram Jesus, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procurais? Apontando para o céu, ele continuou: Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Lucas 2, 48 e 49. Quando ele disse essas palavras, a divindade brilhou através da humanidade. A luz e glória do céu iluminaram seu semblante. Que maravilhoso, né? Então a gente vê na vida do jovem Jesus um modelo perfeito para todo jovem, né? Uma referência. E aqui também diz que ao falar de seu Pai Celestial, irradiava o quê através da humanidade dele? A divindade, né? Sua divindade, né? Porque ele era uma fusão dessas duas naturezas, né? Humana e divina. E ele, através das palavras, né, quando certas vezes ele proferia, alguns momentos, essa divindade então extravasava, né, brilhava então através da humanidade, né, a divindade através da humanidade.
Nona pergunta: o que Cristo provou a nós com a sua vida de obediência? Sobrevém a nós tentação que não podemos suportar? 1 Coríntios 10:13, um texto então que nos diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Uma promessa bendita, né, na Bíblia que nós encontramos, principalmente quando nós temos amigos, familiares, né, pessoas próximas passando por problemas muito difíceis, situações muito difíceis de suportar. Nós temos essa certeza, essa segurança dentro da palavra de Deus que não é dado uma tentação que a pessoa não vai suportar, né? Ela vai suportar encontrando conforto aonde, né, irmã? No Senhor. Devemos ser sempre agradecidos por Jesus ter provado a nós pela própria vida que podemos guardar os mandamentos de Deus, contradizendo a falsa afirmação de Satanás de que não podemos guardá-los. O grande mestre veio ao mundo para estar à frente da humanidade, para assim elevá-la e santificá-la através da sua santa obediência a todos os requerimentos de Deus, mostrando que é possível obedecer a todos os seus mandamentos. Ele demonstrou que uma vida inteira de obediência é possível. Portanto, ele dá pessoas ao mundo, assim como o Pai deu ao Filho, para exemplificar em sua vida a vida de Cristo. Cristo redimiu a vergonhosa queda e falha de Adão e foi vencedor, testemunhando assim a todos os mundos não caídos e a humanidade caída que, através do divino poder que o céu lhe concedeu, os seres humanos podem guardar os mandamentos de Deus. Jesus, o Filho de Deus, humilhou-se a si mesmo por nós, suportou a tentação por nós, venceu em nosso favor para nos mostrar como podemos vencer com os mais íntimos vínculos. Ele uniu seu interesse pela humanidade e deu certeza real de que não seremos tentados acima do que podemos suportar, pois com a tentação ele proverá um meio de escape. Isso. Então, Cristo provou a nós, com a sua vida, né, de obediência, o quê? Que podemos guardar os mandamentos de Deus, e isso foi fazendo o quê? Contradizendo a falsa afirmação de Satanás de que não podemos guardá-lo. Mas nós podemos guardar os mandamentos por nós mesmos? Não. Não, né? Nós devemos sempre buscar, né? Através de Cristo somos mais que vencedores, né? E na parte da tentação foi bem já explicado que nós não temos, então, não nos sobrevém uma tentação além do que possamos suportar. Sim, o Senhor fala aqui também que Ele vai prover, né, um meio de escape, né? Isso, exatamente. É maravilhosa essa nota, né, para nós meditarmos de como foi o objetivo de Cristo, né? Ele resgatar aquilo que Adão perdeu no Éden. Né? Adão perdeu, então, essa credibilidade com Deus que ele tinha, e Jesus veio então pagar essa dívida que Adão deixou em aberto lá, né? Para nos dar essa chance agora de sermos salvos mediante o seu sangue, o seu exemplo, a sua vida, tudo que ele viveu e venceu por nós. 10ª pergunta: quando Satanás diz que é impossível obedecer aos mandamentos por nós mesmos, ele diz a verdade? Portanto, apenas como conseguimos obedecer a todos os mandamentos? 1 João 5, de 1 a 4, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Sim, em 2 Pedro 1,4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A notinha nos diz assim: Satanás declara que era impossível ao homem obedecer aos mandamentos de Deus, e é verdade que por nossa própria força não lhes podemos obedecer. Cristo, porém, veio na forma humana e por sua perfeita obediência provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Ele redimiu a infame queda de Adão e salvou o mundo. Há esperança para todos os que vão a Cristo e o recebem como Salvador pessoal. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Este poder não está no instrumento humano, é o poder de Deus. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Uma belíssima promessa que Deus nos deixa, né? De ter essa certeza, né? Essa garantia, então, de ter este poder. Nós vemos aqui, nessas notas, que o ser humano ele não tem poder na sua própria força, né, para guardar a lei de Deus, para fazer a vontade de Deus, porque a nossa natureza ela é pecaminosa, nós somos nascidos do pecado. Adão, quando ele pecou, isso foi passado de geração em geração, o pecado então patenteou a raça humana, ele ficou então gravado, né, no DNA humano esse pecado, e agora é somente através de Cristo, né, nós podemos ter essa libertação então. Satanás fez essa separação do ser humano com Deus e Cristo veio e fez a ligação. Ele é a ponte, né, que nos liga a Deus. É a união da humanidade com a divindade, né? Exatamente. Que faz a gente conseguir guardar os preceitos de Deus. E é maravilhosa essa promessa, né? De a gente ver Deus, então, se transformar em carne humana para vir salvar os seus filhos, para nos dar essa chance, porque se Jesus não tivesse tomado essa decisão e ter vindo morrer por nós não teríamos uma segunda chance, nós não teríamos uma posteridade, né? Nós íamos morrer eternamente, não teríamos essa belíssima promessa, então, da vida eterna. É graças ao seu sacrifício que nós alcançamos, né? Podemos alcançar, então, a salvação e viver eternamente. Que cada um de nós, né, o nosso desejo, a nossa oração, que cada um de nós possa abraçar realmente essa chance que Deus nos deu, possamos agarrar com todas as nossas forças, irmãos, porque nada nesse mundo importa mais do que a nossa salvação. E que possamos estar incumbidos não só de buscarmos a nossa salvação, mas também de transmitir a outros essas mensagens para que também sejam alcançadas a salvação dos nossos semelhantes, pelo qual Cristo veio, morreu e ressuscitou para nos resgatar. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estudarmos juntos. E continue acompanhando então as lições que são postadas nos nossos canais, compartilhando também com seus amigos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.